Esses são alguns dos desenhos, né, dos cartões que eu tenho. Alguns eu peguei em grupo de doações, outros eu fiz usando o aplicativo Canva. Eu vou lá no site, né, e pego as imagens que eu quero, ou eu pego assim, sabe, eu coloco lá tipo panda, e depois eu pego e coloco para imprimir. Sempre antes de desenhar, como eu já tava dias sem desenhar, eu molho o pincel nesse papel higiênico, papel toalha, e vou rodando ele para poder modelar a ponta do pincel para ficar bem fino. Eu coloco o meu desenho embaixo da pasta L. Eu vou usar essa tinta, é tinta PVA, com a mistura de corante líquido. Você pode usar o xadrez, eu uso o Indeflex, que é mais baratinho. Eu coloco o meu pincel filete, esse pincel fui eu que adaptei. Eu coloco ele dentro da tampa, né, da tinta para pegar a tinta, e depois na borda da tampa eu retiro o excesso. Depois eu só venho com o meu pincel fazendo o desenho por cima da pasta L. Essa pasta L, eu já passei base nela. Aí a base eu já deixei secar, né? E assim fica mais fácil para poder desenhar. Geralmente leva 30, eu coloco, né? Aí menos de 30 minutos a base já tá seca. Como o desenho é um raminho, agora eu só vou pegar a tinta que tá na borda da tampa, né? E aí eu também já pego a tinta lá e já retiro o excesso, porque tem que ter pouca tinta no pincel para os traços sair fino. Esse raminho, ele é diferente dos outros, o traço dele é bem fino e nas pontinhas dele tem umas bolinhas, e essas bolinhas elas são bem finas e pequenas, os traços, né? São finos e pequenos os traços, então tem que fazer com cuidado. Antes de desenhar, eu sempre vou girando o pincel para poder achar o rumo certo, porque às vezes o meu pincel, a pontinha dele tá envergada para um lado, outro dia tá para o outro, ou então eu pinto aí tá envergado para um lado, depois quando eu pinto já começa a envergar para o outro, então eu tenho que ir girando para poder achar a melhor forma. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Esse modelinho é mais fácil de fazer do que o outro. Ele não tem os traços tão finos. Eu vou colocar ele entre a minha cartela e a pasta L. Eu vou usar a mesma misturinha sempre, né? Sempre que eu vou fazer algum traço que é preto, é a misturinha que eu tô usando. Vou usar o mesmo pincel e é fácil. É só fazer o contorno por cima da pasta L, que já está com base e a base está seca. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Para colar as pedrinhas nesse modelo, eu vou usar a base, eu vou colocar com o meu pincel. E para pegar as pedrinhas, eu vou usar esse lápis de cera. É só você colocar aí em cima da pedraria que fica mais fácil de pegar. E aí eu vou colocar em lugares assim alternados, sabe? Lugares que eu escolhi que eu queria a pedrinha. Aí você faz, se você quiser, você coloca em toda o raminho ou só em alguns pedacinhos só. E esse foi o resultado, agora é só esperar secar.